Muito bem, estamos aqui no nosso canal Professor Rafael DS hoje para falar sobre um processo muito fundamental na nossa caminhada, que é o crescimento. Todos nós precisamos crescer, todos nós necessitamos viver um crescimento. E o crescimento ele segue uma ordem tanto natural quanto uma ordem intencional. E uma coisa que não podemos esquecer é o seguinte: o que não cresce, morre, ok? O que não cresce, morre. Especificamente vou estar falando aqui sobre o crescimento espiritual. E eu quero fazer uma leitura aqui no texto de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 2, que diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então veja, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então é ordem do Espírito Santo que nós venhamos a desejar o crescimento. Porém, como se dá esse processo de crescimento espiritual? Primeiramente, o processo de crescimento espiritual começa quando nós ouvimos falar de Jesus. Tudo começa quando você ouve falar de Jesus. E um dia nós ouvimos falar de Jesus. O segundo passo desse processo é nós crermos em Jesus como Senhor e Salvador. Primeiramente você ouve falar de Jesus, mas logo você precisa também crer nesse Jesus de quem você está ouvindo. Tem pessoas que ficam só ouvindo falar e nunca tomam uma atitude em relação a Jesus Cristo. Mas, primeiramente, você ouve falar de Jesus. Segundo, você crê em Jesus como teu Senhor e Salvador. Terceiro, você se dispõe a aprender as bases da fé em Cristo. Isso se dá através da pregação, através da IBD, através do discipulado, através dos pequenos grupos, dos encontros, das conferências, de canais de YouTube como esse aqui, onde você aprende um pouco mais também da palavra de Deus. Então veja, tudo isso para que você possa estar aprendendo as bases da fé em Cristo, questões relacionadas ao batismo, à Santa Ceia, a caminhada cristã em geral. O quarto processo, a quarta parte, a quarta fase desse processo é buscar a revelação pessoal acerca de Cristo, como aconteceu com Pedro e com Paulo. Pedro, certa vez, chegou e disse para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele: olha, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aquilo foi uma revelação pessoal. E isso é o que nós também devemos buscar nesse processo de crescimento espiritual. Paulo também viveu isso. Quando ele caiu do cavalo ali, ele teve um encontro, ele teve uma revelação pessoal de Cristo a ele ali naquela situação, naquela circunstância, naquele momento. Isso foi algo muito enriquecedor e contribuiu com certeza para o crescimento espiritual do apóstolo Paulo. O quinto ponto aqui é adquirir conhecimento teórico e científico sobre Cristo. É a pessoa buscar alimento sólido, né? Como fala lá em Hebreus 5,14 e 1 Coríntios 3,2. É a pessoa buscar estudar mais, se aprofundar mais na teologia e até mesmo em outras áreas de saber, a fim de fortalecer o seu conhecimento de Jesus, o seu conhecimento da palavra de Deus, das coisas de Deus. O sexto ponto aqui é manter-se progredindo em direção ao alvo, conforme Paulo fala lá em Filipenses 3, do 13 ao 14. A gente precisa prosseguir em direção ao alvo. Não podemos desanimar, não podemos desistir. Precisamos nos manter progredindo em direção ao alvo. O sétimo passo é alcançar a estatura de varão perfeito, ou seja, nos tornarmos semelhantes a Cristo, semelhantes a Jesus. Porém, todo esse crescimento ele se dá dentro de uma dinâmica determinada por Deus. Então existe a dinâmica do crescimento de Deus, a dinâmica de crescimento espiritual que Deus organizou, que Deus determinou. E como se dá essa dinâmica de crescimento da parte de Deus? Primeiramente, a dinâmica de Deus vai incluir, a dinâmica de Deus para fazer a gente crescer espiritualmente vai incluir, primeiro, permitir que sejamos tentados pelos nossos desejos de concupiscências. Faz parte da caminhada de processo de crescimento espiritual sermos tentados. O problema não é você ser tentado, o problema é você ceder às tentações, ok? As tentações vão fazer parte da caminhada rumo ao processo de crescimento espiritual, mas o que você não pode é ceder às tentações.
inclui também nesse processo, nessa dinâmica de crescimento, está incluído também passarmos por circunstâncias adversas. Jesus disse, né, que no mundo nós passaríamos por aflições, nós enfrentaríamos angústias, lutas e dificuldades. Faz parte da caminhada, faz parte do processo de crescimento espiritual passarmos por circunstâncias adversas, por desertos, por aflições, por momentos difíceis, ok? Faz parte da caminhada rumo ao crescimento espiritual. A dinâmica de crescimento de Deus também inclui nos colocar em relacionamentos com pessoas difíceis, é verdade. E detalhe, antes de falar do relacionamento com pessoas difíceis, podemos dizer que qualquer tipo de relacionamento, de uma forma ou de outra, vai contribuir para o nosso crescimento espiritual ou não. Aliás, pode contribuir, vai depender de como você se posiciona nesse relacionamento. Mas muitas vezes Deus faz com que nós venhamos a nos relacionar diretamente com pessoas difíceis, pessoas com as quais nós não queremos nos relacionar de jeito nenhum, mas que fazem parte do processo de crescimento espiritual. Precisamos também estar dispostos a lidar, a nos relacionar com pessoas difíceis. Elas também nos ajudarão nesse processo de crescimento espiritual. Faz parte também da dinâmica de Deus os confrontos com crenças, pensamentos, filosofias, conhecimentos que se opõem à fé bíblica. Tem gente que não lê nada que não seja evangelístico, não lê nada que não seja bíblico, não lê nada que não seja cristão. E a pessoa muitas das vezes acaba desperdiçando a oportunidade de conhecer outras áreas de conhecimento, outras áreas de saber, né? Então ela se nega a ler coisas de crenças diferentes, a ter acesso a pensamentos e filosofias e conhecimentos diferentes, porque ela tem ali um certo medo, né, de ser confrontada com alguma coisa. Eu não quero chegar perto desse conhecimento, porque senão eu vou acabar me desviando, eu vou me afastar, não quero estudar isso não, eu não vou fazer esse curso não, eu não vou aprender isso aqui não, porque isso aqui vai me afastar de Deus. Na verdade, não é isso que vai te afastar de Deus. O que vai te afastar de Deus é você não saber quem é Jesus na sua vida, quem é Deus na sua vida, é você não saber que você está num processo de crescimento espiritual e que muitas das vezes faz parte você ser confrontado com crenças, você ser confrontado com pensamentos, com filosofias e conhecimentos que se opõem à fé bíblica. O que nós temos que estar dispostos a fazer nessas situações é batalharmos uma vez mais, né? Batalharmos pela fé que foi dada aos santos, conforme está escrito lá na Epístola de Judas, versículo 1, versículo 3. Inclui também nessa dinâmica de Deus, para a gente crescer, provocar em nós um constante senso de dependência do seu poder e graça. Deus está sempre provocando em mim e em você um senso constante de dependência do seu poder e da sua graça. Nós precisamos estar constantemente dependendo do poder e da graça de Deus se a gente quiser de fato crescer, né? E Deus também inclui nessa dinâmica nos direcionar aos propósitos que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Então, nessa dinâmica de crescimento, Deus está sempre nos direcionando aos propósitos que Ele estabeleceu para cada um de nós. Deus estabeleceu um propósito para a sua vida e Ele vai estar sempre te direcionando ao cumprimento desse propósito, nesse processo de crescimento espiritual. Também está incluído nessa dinâmica não nos deixar cegar pelas coisas desse mundo, de forma que percamos de vista o que Ele tem para cada um de nós na eternidade. Então Deus, Ele não deixa que nós ficamos cegos pelas coisas desse mundo, que podem tirar de nós a visão do que Deus tem preparado para as nossas vidas na eternidade, ok? Então Deus não quer que você perca de vista o que Ele está preparando para você na eternidade. Então Ele não vai deixar você ficar cego pelo que esse mundo poderia ou pode te oferecer. Isso faz parte também da dinâmica de Deus. E por último, Deus, Ele também deseja que Ele faz isso tudo. Por que essa dinâmica? Por que todo esse processo? Porque Deus deseja que, assim como eu e você devemos buscar o crescimento espiritual, Deus também deseja que nós venhamos a crescer espiritualmente. Isso fica evidente aqui em Efésios, capítulo número 4. Se você puder, acompanhe comigo. É desejo de Deus, o meu e o seu, o nosso crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao diante, diz assim, Efésios 4, 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento, que é outra palavra para crescimento, dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação, também tem a ver com o crescimento do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, que é o alvo do crescimento espiritual, ok? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui, não deixe de curtir, se inscrever no canal, ok? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.